Olá meus amigos, minhas amigas, eu sou Érico Palazzo, estamos fazendo os estudos aqui relacionados a crimes contra a administração pública e vamos falar agora de um crime previsto no artigo 332, tráfico de influência. Tá aí na tela para vocês, tráfico de influência, artigo 332, solicitar, exigir, cobrar ou obter para si ou para outrem vantagem ou promessa de vantagem a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função. Olha a pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Meus amigos, é muito importante a gente entender esse crime, porque ele traz para a gente uma ideia distinta do que ele realmente configura. Porque a gente ouve esse nome em iuris do crime, né, tráfico de influência, traz a impressão de que o autor desse crime realmente tem a capacidade de influir em um ato praticado por um funcionário público. Traz a ideia de que ele tem esses poderes, de que ele conhece alguém na administração pública e que ele pode realmente influenciar, alterar atos que serão praticados por funcionários públicos. É aí que a gente erra. Veja só, o crime de tráfico de influência nada mais é do que uma forma especial de um estelionato. Na verdade, o autor desse crime, esse que recebe a vantagem, que solicita, exige, cobra uma vantagem para influir num ato de funcionário público, na verdade ele utiliza da fraude. Ele mente para aquela pessoa que vai dar para ele o dinheiro, né, a vantagem que ele quer almejar. Na verdade, ele não pode influir em nada. Então, é elemento essencial aqui desse crime a fraude. Professor, mas eu não li aqui em nenhum momento desse tipo penal a fraude. É verdade, pessoal. Por isso que eu quero chamar a atenção para vocês para o que há de mais importante nesse tipo penal. A pretexto de influir. Quando a gente traz essa expressão a pretexto de influir, está inserido aqui dentro uma fraude. Porque a pretexto de influir significa que ele não tem a capacidade de influir. Significa que ele fala para a vítima que ele pode influir num ato que na verdade ele não pode. Tá bom? Então, muito importante, lembrem-se desse elemento aqui, olha, a pretexto de influir. Na verdade, esse agente não tem qualquer relação, qualquer possibilidade de influir nesse crime, então, nesse ato. Então, ele nada faz além do que um golpe. Ele aplica um golpe financeiro, né, ou a depender da vantagem que ele vier a obter, ele aplica um golpe naquela pessoa que quer que um ato seja influenciado. Então veja, a vítima desse crime também tem um dolo aqui. Ele dá um dinheiro, ele dá uma vantagem, qualquer que seja, para o autor do crime de tráfico de influência, acreditando que ele vai poder alterar alguma coisa a seu favor, mas essa pessoa não tem esse poder. Olha só, vamos colocar aqui na tela, deixa eu trazer para vocês aqui essa tela em branco. Olha só, vamos fazer uma diferenciação aqui do crime de tráfico de influência, para que a gente possa entender bem aí as diferenças contra o crime de corrupção, tá bom? E aqui eu vou falar tanto da corrupção passiva quanto a corrupção ativa. Olha só, a gente tem aqui o sujeito, que é o bobão, né? Que vai conceder uma vantagem para que haja a influência deste outro cidadão aqui num ato praticado por funcionário público. Esse cara aqui é o cara que pratica o crime de tráfico de influência. Tá bom? Então esse daqui pratica o tráfico de influência aí do artigo 332 do Código Penal. Então veja, esse agente aqui, ele concede uma vantagem. Vamos dizer que nesse caso será um dinheiro. Ele dá R$1.000 na mão do autor, vamos botar aqui A e B, né? Para ficar mais simples. A dá R$1.000 na mão de B para que B possa influir num ato praticado aqui pelo funcionário público. Só que o funcionário público não possui qualquer relação com o agente B. O agente B fala o seguinte: olha, me dá R$1.000 que eu vou fazer para você, eu vou conversar lá com o funcionário público para a gente resolver a sua situação. Mas na verdade ele não tem essa capacidade. Então imagina que um sujeito, o agente B, ele diz para o agente A o seguinte: olha,
você está sendo investigado lá por um crime e eu conheço o agente responsável por essa investigação. Eu conheço o investigador que está apurando esse crime. Então, me dá aqui R$1.000 que eu vou lá conversar com ele para que tire você do rol de suspeitos. O A fala, pô, beleza, vou dar R$1.000 para ele, a minha barra fica limpa e eu deixo de responder por esse crime. Só que era tudo uma história inventada por B. B não possui qualquer relação com esse investigador, ele não tem a capacidade de influir no ato praticado por esse investigador. Tá bom? É o que está aqui para vocês. Ué, professor, então o agente B responde pelo tráfico de influência. O funcionário público, obviamente, ele não responde por crime algum, ele não fez nada de errado, ele nem conhece o agente B. E o agente A? Pessoal, o agente A, ele é o que nós chamamos de corruptor putativo. Ele acredita que está praticando um crime. Porque ele acredita que dando esse dinheiro para o agente B que vai resolver a situação dele. Ele acredita piamente que está praticando um crime, mas ele não pratica qualquer crime. Na verdade, ele é vítima secundária do crime de tráfico de influência. Ele sofreu um golpe. Apesar da torpeza dele, né? Ele teve uma torpeza, ele teve aí um dolo para que fosse cometido um ato ilícito, mas na verdade não foi cometido qualquer ato ilícito pelo agente A. Beleza, pessoal? Então, muita atenção. Vamos lá, o sujeito passivo do crime de tráfico de influência será o Estado primordialmente e, secundariamente, o corruptor putativo. Olha como que esse crime se diferencia do crime de corrupção. Imagina que esse mesmo agente A, dando dinheiro para o agente B, influenciar o ato praticado por um funcionário público. Tá bom? Só que esse funcionário público aqui vai receber também um dinheiro para praticar ou deixar de praticar um ato de ofício. Então, olha, o funcionário público responde por corrupção passiva. O agente B vai responder por corrupção ativa, do artigo 333 do Código Penal, como autor. E o agente A? O agente A ele vai responder também por corrupção ativa, só que na modalidade de partícipe. Não foi ele que ofereceu diretamente ao funcionário público, mas ele participou desse crime. Então, pessoal, essa é a diferença aí entre o crime de tráfico de influência e o crime de corrupção. É muito importante a gente entender essa diferença e, como eu já falei e repito, no tráfico de influência, o agente, o autor desse crime, não tem a capacidade de influir nos atos praticados pelo servidor público. Ele nada mais faz do que aplicar um golpe no corruptor putativo. Beleza? Olha só, vamos voltar aqui então para o nosso tipo penal, trazer para vocês aí alguns conceitos importantes. Primeiro, temos aqui os verbos solicitar, exigir, cobrar. Nessas três modalidades, o crime é formal. Se consuma independentemente da obtenção de vantagem pelo autor do tráfico de influência. E na modalidade obter, será um crime material. Beleza? Só essa diferença aí para vocês entenderem. Essa vantagem que foi solicitada ou exigida pode ser tanto uma vantagem econômica, quanto também, ou qualquer outro tipo de vantagem, econômica, moral, sexual, prestígio, tá bom? Então pode ser qualquer tipo de vantagem que venha a ser obtida pelo autor do tráfico de influência. Sujeito passivo, já falamos, é o Estado, bem como o corruptor putativo. É um crime que somente pode ser cometido por dolo. A tentativa é possível e é um crime de ação penal pública incondicionada. Beleza? Atenção, pena, reclusão de 2 a 5 anos, então é um crime de elevado potencial ofensivo e muita atenção aqui no parágrafo único, porque ele diz o seguinte: a pena é aumentada da metade se o agente alega ou insinua que a vantagem é também destinada ao funcionário público.
Então, pessoal, muita atenção nisso daqui. Por quê? Nesse caso que eu falei para vocês, que o autor de tráfico de influência vira para o corruptor putativo e fala o seguinte: me dá R$1.000 para que você não responda mais, né, por esse crime, para que você saia desse rol de investigados, porque eu vou falar com o investigador responsável pela apuração desse crime. Se por acaso esse autor do tráfico de influência insinua que parte dessa vantagem, olha, você vai me dar R$1.000, mas R$500, metade desse dinheiro vai lá para o funcionário público, e que é, pessoal, o que geralmente acontece, o autor do tráfico de influência, ele fala, olha, me dá aqui R$5.000, porque assim, na verdade eu só vou ficar com 1.000. O restante eu tenho que dar lá para o funcionário público, senão qual vai ser a razão que ele vai ter para realizar o ato de ofício, ou retardar, ou deixar de praticar, né? Então, geralmente, na maioria, grande maioria das situações, a gente vai ter a incidência aqui desse aumento de pena do parágrafo único, porque ele vai dizer que parte daquela vantagem, ou vai insinuar que parte da vantagem destina-se ao funcionário público. Beleza? Então, atenção aqui nessa hipótese do parágrafo único, pessoal. Muito bem. Só mais um detalhe. Trata-se aqui de tipo misto alternativo. Então, se no mesmo contexto fático o autor solicita, depois ele cobra e depois ele obtém a vantagem, no mesmo contexto fático ele praticou 3 verbos, pratica crime único, tá bom? Não é porque foram praticados vários verbos que são crimes distintos. Não, continua praticando um crime somente porque trata-se de um tipo misto alternativo. Pessoal, quero trazer para vocês aqui a diferença entre os crimes de tráfico de influência, exploração de prestígio e estelionato. Por que eu estou falando aqui do tráfico de influência e da exploração de prestígio lá do artigo 357 do Código Penal? Porque já tiveram várias questões de prova, inclusive em provas discursivas, em que o examinador cobrou exatamente essa diferença entre o crime de tráfico de influência e o crime de exploração de prestígio. Por que o examinador fez isso? Porque, de fato, são crimes muito semelhantes, crimes muito parecidos, que a gente tem que se atentar a uma diferença básica entre eles. Dá uma olhada aí na tela. Olha só, o crime de tráfico de influência está previsto aqui no capítulo 2, crimes praticados por particular contra a administração em geral. O crime de exploração de prestígio está previsto no capítulo 3, crimes contra a administração, olha, da justiça. Então vamos ver aqui o tipo penal para a gente ver a única diferença, para vocês não terem qualquer dúvida entre a diferença entre esses dois crimes. Olha só, artigo 332, solicitar, exigir, cobrar, obter para si ou para outro em vantagem ou promessa de vantagem a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função. Então traz aqui uma modalidade genérica, qualquer funcionário público no exercício da função. O crime de exploração de prestígio, ele é específico em relação a servidores da Justiça ou do Ministério Público. Olha só, artigo 357, solicitar ou receber dinheiro ou qualquer outra utilidade a pretexto de, tá vendo que tem essa mesma fraude que tem no tráfico de influência? Aqui, ó, a pretexto de influir. Então, na exploração de prestígio, também vai gerar essa confusão aqui. A gente acha, pô, será que o cara tem esse prestígio? Não, não tem prestígio coisa nenhuma. Ele fala a pretexto de influir, ele também vai utilizar da fraude. Mas, ao invés de ser por qualquer funcionário público no exercício da função, a exploração de prestígio é específica em juiz, jurado, órgão do Ministério Público, funcionário de justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha. Então, se a solicitação ou recebimento de dinheiro for a pretexto de influir no ato de um desses servidores, aí a gente vai estar diante da exploração de prestígio. Olha a pena, é exatamente a mesma, reclusão de 2 a 5 anos e multa, reclusão de... aqui é a pena de exploração de prestígio é menor à pena mínima, tá bom, pessoal? Atenção, 1 a 5 anos. Por isso que aqui é um crime que é possível haver a suspensão condicional do processo. Tá? É inclusive um erro do legislador punir esse crime de exploração de prestígio um pouco de maneira menos grave do que o crime de tráfico de influência, uma vez que a potencialidade lesiva, no mínimo, é igual nos dois crimes. Então, olha aqui, no tráfico de influência, a fraude é específica no sentido de possuir influência perante um funcionário público. E na exploração de prestígio, a fraude é específica no sentido de possuir prestígio perante algum funcionário público específico da Justiça
ou do Ministério Público. Beleza, pessoal? E esses crimes vão se diferenciar do crime de estelionato? Primeiro, porque o crime de estelionato está previsto no título 2 dos crimes contra o patrimônio. E a fraude utilizada no estelionato é uma fraude genérica. Qualquer fraude pode ser apta a cometer o crime de estelionato. Já no crime de tráfico de influência e exploração de prestígio, não. A fraude é específica, utilizada a pretexto de influir para demonstrar para o corruptor putativo de que ele pode, que ele tem a capacidade de influir na decisão de um funcionário público, que ele é amigo, que ele é comparsa, que ele é próximo a um funcionário público. Beleza, pessoal? Então, muita atenção aí nessas diferenciações para que a gente não erre em hipótese nenhuma quando surgir para a gente na prova o tráfico de influência ou a exploração de prestígio. Beleza? Muito bem, vamos passar então agora aí para o crime de corrupção ativa, prevista no artigo 333 do Código Penal. Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Vamos lá, pessoal. Primeira coisa, tipo misto alternativo também. Tipo misto alternativo. Então, se o agente, no mesmo contexto fático, oferece, depois promete uma vantagem indevida a funcionário público, ele pratica crime único. Essa vantagem indevida, deixa eu botar aqui embaixo, olha, a vantagem indevida. Temos duas correntes, que nem a gente viu lá no crime de corrupção passiva, no crime de concussão. A primeira corrente diz que somente essa vantagem deve ser uma vantagem patrimonial. E a segunda corrente diz que essa vantagem pode ser de qualquer tipo. Tá bom? Econômica, moral, sexual. Essa daqui é a corrente dominante, a corrente majoritária, tá bom? Assim como lá nos crimes de corrupção passiva e no crime de concussão. Então, essa vantagem indevida, ela pode ser de qualquer ordem. Outro ponto importante que quero chamar a atenção para vocês. Ato de ofício, para que seja praticado, omitido ou retardado um ato de ofício. Veja, se um agente pratica um ato fora da sua competência, ou melhor, se o funcionário público é solicitado a ele que pratique um ato fora de sua competência, mediante o oferecimento ou promessa dessa vantagem, não há que se falar no crime de corrupção ativa, tá bom? Não há corrupção ativa. Muito importante isso daí, pessoal. Ato de ofício. Então, o agente privado que oferece, promete uma vantagem indevida para o funcionário público é para que ele pratique, omita ou deixe ou retarde a prática de um ato da sua competência. Imagina alguém que oferece uma quantia em dinheiro para o membro do Ministério Público para que o membro do Ministério Público decrete a prisão preventiva de uma pessoa. Pessoal, o membro do Ministério Público, o máximo que ele pode fazer é requerer a prisão preventiva. Quem decreta a prisão preventiva é o juiz. Então, nesse caso, alguém que oferece dinheiro para um membro do Ministério Público decretar a prisão preventiva de uma pessoa não comete o crime de corrupção ativa. Por quê? Porque essa conduta que ele gostaria, né, que ele queria que fosse praticada, esse ato que fosse praticado pelo Ministério Público, não é da sua competência. Não estaremos diante do crime de corrupção ativa. Deve se tratar de um ato da competência dentro das funções pré-estabelecidas em lei daquele funcionário público. Beleza, pessoal? Olha aqui a pena: reclusão de 2 a 12 anos e multa, que é a mesma pena do crime de corrupção passiva. Tá bom, pessoal? Olha só, algumas outras características aqui importantes. Sujeito passivo do crime de corrupção ativa. Sujeito passivo do crime de corrupção ativa será o Estado. Tá bom? Como a gente tem visto aí em todos os crimes contra a administração pública. Dolo, somente pode ser cometido esse crime pela modalidade dolosa. É um crime de ação penal pública incondicionada, cabe tentativa e é um crime formal. Mas muita atenção. Por quê?
porque o caput traz uma modalidade de crime formal. Entretanto, o parágrafo único, aí a gente vai estar diante de um crime material, que vai ser o exaurimento do crime de corrupção ativa. Porque olha só o que acontece, a pena é aumentada de 1/3 se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou omite ato de ofício, ou o pratica infringindo dever funcional. Então, pessoal, a corrupção ativa, o agente oferece, promete uma vantagem para o funcionário público para que ele pratique, deixe de praticar ou retarde um ato de ofício. Mas não necessariamente, não é necessário que haja essa ação por parte do funcionário público para que o crime de corrupção ativa esteja consumado. Ele vai ser consumado a partir do momento que oferece essa vantagem para que o funcionário público deixe de praticar ou pratique um ato de ofício. Beleza? Muita atenção nisso daí. Entretanto, se de fato, se esse crime vier a ser exaurido, se o funcionário público vier realmente a praticar ou deixar de praticar o ato de ofício para o qual ele, no caso, terá recebido uma vantagem, aí a gente vai estar diante da hipótese do parágrafo único e a causa de aumento de pena de 1/3 será aplicada a esse particular. E o funcionário público, professor, onde é que fica a história? O funcionário público que pratica esse ato, que recebeu essa vantagem. Aí, pessoal, ele vai responder lá pelo crime de corrupção passiva, tá bom? Vamos lembrar disso daqui, tá? Daqui a pouquinho a gente vai ver aqui outro slide para a gente ver exatamente a situação. O funcionário público responde pela corrupção passiva. O particular responde pela corrupção ativa. A gente vai ter aqui uma exceção pluralística. Olha aqui. É possível para a prática de corrupção passiva sem que haja corrupção ativa? A gente viu isso lá no estudo de corrupção passiva. Sim, é absolutamente possível que haja somente a corrupção passiva. Imagina o agente público que solicita uma vantagem indevida para praticar um ato e o agente particular não corresponda, não venha entregar, não venha oferecer essa vantagem. A gente vai ter somente o crime de corrupção passiva. É absolutamente possível. E o contrário, é possível então, olha aí, é possível a prática de corrupção ativa sem que haja uma corrupção passiva? Também, pessoal, é possível. Resposta é positiva, tem inclusive jurisprudência aí nesse sentido, tá bom? Portanto, a corrupção nem sempre é crime bilateral. Vamos supor que o agente particular venha oferecer uma vantagem para o funcionário público, mas o funcionário público recuse essa vantagem. Ele não venha a receber essa vantagem. Houve a corrupção ativa? Sem dúvida, crime formal. Houve a corrupção passiva? Não. Então, é isso que a jurisprudência fala. Nem sempre o crime de corrupção será um crime bilateral. Nem sempre, quando houver o crime de corrupção passiva, vai haver corrupção ativa. Ou, se houver corrupção ativa, terá corrupção passiva. Muita atenção nisso daí, pessoal, porque isso daqui é questão de prova aos montes. A gente vê muitas questões nas provas perguntando só isso. Se é possível a prática de um crime de corrupção, ou ativa ou passiva, sem que haja o outro. Simples assim. Você sabe que é possível, nem sempre o crime de corrupção será bilateral. Beleza? E o outro ponto é exatamente o que eu falei com vocês. Trata-se, no caso, quando houver um crime bilateral, quando a gente tiver no mesmo contexto fático uma corrupção ativa e uma corrupção passiva, a gente vai estar diante de uma hipótese de exceção pluralística ou pluralista à teoria monista unitária prevista no Código Penal. Beleza? Então aí para vocês, teoria pluralista ou pluralística. Se os crimes de corrupção passiva e corrupção ativa ocorrerem no mesmo contexto fático, não será adotada a teoria monista ou unitária prevista no artigo 29 do Código Penal. Vocês conhecem bem a teoria monista, a teoria unitária. Quando dois ou mais agentes concorrem para a prática do mesmo crime, eles têm como intenção obter o mesmo resultado por meio da mesma prática criminosa, eles respondem pelo mesmo crime, no concurso de pessoas, tá bom? É simples, quando duas pessoas querem matar alguém, apesar de somente uma delas puxar o gatilho, ambas vão responder pelo crime de homicídio, desde que, obviamente, tenham praticado atos de execução, atos preparatórios. Por outro lado, na exceção pluralista, ainda que os agentes tenham concorrido para a prática do mesmo ato, e aqui no caso é fácil de vislumbrar isso, imagina que o particular ofereça uma vantagem
para o funcionário público que aceita essa vantagem e venha praticar o ato de ofício de acordo com o que havia sido solicitado pelo particular. A gente tem aqui, claro, uma corrupção ativa e uma corrupção passiva. Esses agentes, em que pese terem buscado o mesmo resultado, não respondem pelo mesmo crime. E eles não respondem em concurso de pessoas. Cada um praticou um crime, corrupção ativa, corrupção passiva. Essa é a exceção pluralística à teoria monista ou unitária que é adotada no artigo 29 do Código Penal. Pessoal, isso também cai muito em prova. Saiba dessa exceção pluralista quando a gente fala do crime de corrupção ativa e corrupção passiva. Beleza, meus amigos? Então, só mais alguns pontos que eu quero trazer para vocês. Situações que não caracterizam o crime de corrupção ativa. A gente sempre tem que estar atento a essas situações, porque é nisso daí que o examinador gosta de pegar a gente desavisado. Particular, que solicita ao funcionário público para dar um jeitinho em alguma situação de seu interesse. Pessoal, estamos no Brasil e a gente sabe que a característica do brasileiro é fazer o jeitinho brasileiro, né? É pedir, poxa, você trabalha lá nessa instituição, tem uma situação minha que está acontecendo lá, resolve isso para mim, me ajuda nisso daí. Veja bem, pessoal, quando há esse pedido de jeitinho, não há que se falar no crime de corrupção ativa. Por quê? Porque não houve o oferecimento de uma vantagem. Não houve uma promessa de uma vantagem indevida para o funcionário público. É simplesmente aquele pedido, na amizade, né? Para que possa resolver uma situação. Olha aqui, não caracteriza então corrupção ativa, pois não há oferecimento ou promessa de vantagem indevida. Foi o que eu falei para vocês. Entretanto, o funcionário público que cede ao pedido será responsabilizado pelo crime de corrupção passiva privilegiada. Pessoal, a gente viu lá o crime de corrupção passiva privilegiada, artigo 317, parágrafo 2º do Código Penal, tá bom? Se por acaso o agente público ceder a este pedido em razão de um amigo, né, em razão para prestigiar uma pessoa, ele responde aqui pelo crime de corrupção passiva privilegiada e o particular que pediu que desse esse jeitinho também responde como partícipe do crime de corrupção passiva privilegiada. Então, atenção, dar um jeitinho não é corrupção ativa, mas configura corrupção passiva privilegiada para o funcionário público. Outro ponto importante, carteirada. Não configura corrupção ativa, pois não há qualquer oferecimento de vantagem indevida. Em que pese a carteirada também, outra razão por que não vai corresponder a uma corrupção ativa, porque a carteirada é praticada por um funcionário público, não é? Então, esse funcionário público que dá a carteirada, já houve uma tese defendendo que ele deveria responder por corrupção ativa, né, para que ele possa entrar em estabelecimentos, de fazer alguma coisa, deixar de fazer alguma coisa. Não configura corrupção ativa. Professor, essa conduta, ela é penalmente irrelevante? Não, ela é relevante sim, porque pode caracterizar o abuso de autoridade prevista na Lei 4898 de 65, tá bom? Que é a Lei de Abuso de Autoridade. Então, pessoal, duas situaçõezinhas aí que não são consideradas corrupção ativa, mas que podem vir a incidir em outro tipo penal e a gente tem que estar atento. Beleza, meus amigos? Com isso, a gente encerra aqui o nosso estudo de corrupção ativa, vimos também o tráfico de influência. Sugiro a você, no que tange a corrupção ativa, dar uma olhada na aula de corrupção passiva, porque tem vários conceitos que foram tratados lá que podem ser reaproveitados aqui no crime de corrupção ativa. Beleza? Um grande abraço, até a próxima aula.